Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer estar novamente aqui com vocês, agora nessa disciplina de museus virtuais. Eu gosto de falar no plural. Eu sei que ela está no singular, mas museus virtuais. Para quem não me conhece, eu sou o professor José Brito, sou historiador, mestre e doutor em História, com pesquisas no campo da História da Arte há mais de 15 anos, né, com dissertação e tese de doutorado nesse universo. Então é um prazer poder problematizar nesse semestre esse campo tão singular, diferente e plural das virtualidades dos museus, né? Os museus virtuais fazem parte de uma agenda cultural e política desde os anos 90. Ele acompanha a proliferação e a disseminação da internet, a democratização, entre aspas, da internet no mundo. E ele traz signos complexos de debates sobre eurocentrismo, violências epistemológicas, enfrentamentos entre o real e o virtual e diferenças super importantes, pessoal. Uma diferença super marcante entre museus virtuais e sites de museus. São totalmente diferentes. Aqui a gente vai trabalhar museus virtuais. Ao longo da disciplina, a gente vai trabalhar temáticas como conceitos de museologia, musealização, patrimônio cultural, as possibilidades do museu virtual dentro das questões de leituras de documento histórico, né? As exposições virtuais, os caminhos de proteção e promoção do patrimônio cultural dentro dessas virtualidades, o ensino de história, os elementos da decolonialidade também dentro desse espaço signatário, esse espaço tradicional e signatário das violências da colonização. Afinal de contas, os museus, quando surgem lá próximos do século XVI e trazem em si um espírito de empreendimento signatário, onde eles assinam também os projetos de colonização e colonialidade do poder das nações europeias. Então a gente tem que ficar muito atento sendo os espaços de museus construtores de narrativas históricas, então eles são mediadores de ações políticas. Então essas ações políticas elas são interseccionadas por elementos de raça, por elementos de gênero, por elementos de machismo, capitalismo, neoliberalismo, entre outros. É uma disciplina muito instigante, porque ela traz um debate super rico que acompanha desde os anos 90, numa conferência na Suíça, onde se tenta conceitualizar, né, esses museus virtuais. O Instituto Brasileiro dos Museus, o IBRAM, ele já consegue registrar mais de 45 museus virtuais no Brasil hoje em dia, tendo uma concentração no Sudeste maior. Isso é algo a se pensar, tá entendendo? Mas a gente parte nessa disciplina desse embate entre o virtual e o real, um embate clássico na filosofia desde Aristóteles, onde esse virtual seria a elaboração de uma realidade paralela, a elaboração de uma realidade, uma representação oposta do real. Como é que isso funciona nesse campo da museologia, tá entendendo? Então, os museus virtuais, eles trazem uma possibilidade de distância, deslocamento, mas também trazem um debate muito interessante. Eu inicio a disciplina trazendo para vocês esse debate super aquecido sobre a, a devolução, entre aspas, do manto tupinambá, um manto da etnia tupinambá da Bahia que foi sequestrado, roubado e levado para a Europa no século XVI. Hoje temos uns 11 mantos desses, feitos de pena de aves brasileiras. Isso é levado para um museu na Dinamarca, fica lá e agora eles estão devolvendo. Eles usam esse conceito. Isso seria uma devolução ou isso seria... não, eles utilizam o conceito de doação. Veja que problemático. Algo que é dos povos originários, eles estão doando.
não é uma devolução, uma reparação histórica. Então a gente traz essa possibilidade para a gente pensar como isso funciona no campo dos museus virtuais. Será que os museus virtuais eles também se preocupam com essas violências da colonialidade do poder? Até porque se está aqui nesse espaço que é dito como democrático, a gente não precisaria ter contato físico. Porém, os mantos tupinambás, eles fazem parte de uma cosmologia indígena, uma cosmologia ligada aos seres encantados, então é necessário a presença física disso. Então, como é que fica? Então, eu convido vocês a fazer esse riquíssimo debate. Os museus virtuais, eles bebem muito da fonte de um debate dos anos 60, né, um debate feito pelo intelectual francês André Malraux, que desenvolveu um conceito do museu do imaginário, onde para ele os museus não deveriam possuir paredes, os museus não deveriam possuir essa materialidade, e sim todos nós poderíamos construir e ser mediadores de museu. Isso influencia inclusive a elaboração do espaço da oficina Brenan, Francisco Brenan, aqui em Recife. Porque o Brenan ele tem contato com o André Malraux nos anos 60. O André Malraux vem ao Brasil, identifica obras do Brenan na Bienal de São Paulo, e o Brenan tem contato com essa literatura, tá entendendo? Então esse imaginário que permeia o desenvolvimento desses museus, né? O museu virtual seria mais ou menos aquele que faz da internet um espaço de interação, de integração, através de ações museológicas com seu público. É um espaço virtual de mediação, diferente desses sites que a gente vai para passear por museus. Então é algo muito mais problemático, que envolve um debate também do Walter Benjamin, da obra de arte no período da reprodutibilidade técnica. Quais são os efeitos dessa reprodutibilidade técnica, efeitos de contato com a obra de arte, contato com os objetos, elementos de uma democratização de acesso a esse espaço. Então eu convido a todos e todas a participarem desse debate e desse semestre, junto com os nossos professores tutores super imbuídos também no desenvolvimento desse debate, que vai ser super rico, pessoal, para a gente pensar também políticas públicas em torno desses espaços culturais de mediação, tá certo? Ficamos à disposição. Nessa semana já temos 2 textos, temos vídeos para vocês assistirem, um fórum de debate. Vamos trabalhar com 2 VAs, onde essa VA nós vamos trabalhar um desenvolvimento de um museu virtual, isso vai ser bem legal. E a gente sempre vai trocar ideias sobre essas pautas mais contemporâneas, tá entendendo? Sempre desenvolvendo, fomentando esses elementos dessas agendas políticas que são super importantes. Ou seja, debater museu virtual é debater as políticas culturais, as políticas de acesso, as decolonialidades, é debater racismo, é debater machismo, é debater o patriarcalismo na nossa sociedade, tá certo? Então fiquem bem, ótima semana e bom estudo a todos e a todas.